Fala, Ari. Opa, beleza? Tudo bem com você, querido? Tamo aí na luta, graças a Deus. Tá me Tamo ouvindo, aí? beleza, né? Tô te ouvindo legal. E você, tá me ouvindo? Também, perfeito. É isso aí. O pessoal tá entrando aí. Cara, primeiro eu queria agradecer você por esse tempo aí. Eu sei que sua agenda é bastante corrida aí, enfim. Você é um cara bem quisto na internet. Mais ou Então, menos, né? enfim, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo seu tempo. Eu quero, inclusive, bater um papo com você justamente sobre esses seus projetos recentes aí, sobre o seu livro, enfim, a sua pegada aí. Bom, para quem não sabe, eu conheci aí o Ari quando ele esteve num evento aqui na Urbana, aqui em Santo André, 2 anos atrás, né, Ari? Ele veio falar aqui Fa- no nosso Faz mosaico, isso tudo já? já faz, você era gordo ainda, agora você é galã, agora você é um cara bonito e tal, na época você, Mais ou enfim, menos, né? não, as sensualizadas que você anda dando na internet, vou te falar, viu? Não Nossa, tá tem. bravo, velho. Não pode postar foto sem camisa mais, Você mano. viu? Você viu? Os caras mostrando Agora, a tudo. gente. Não, explode putaria de mulher na minha É, timeline o tempo inteiro, né? Mas é. de um homem sem Um camisa homem sem é camisa não conteúdo pode. sexual. É conteúdo sexual. Ai, ai, cada uma que eu vou te falar, viu? Mas, cara, pô, prazer te reencontrar, mesmo que virtualmente. A gente está planejando a qualquer momento poder, enfim, trazer você novamente aqui, para você, enfim, trocar uma ideia com a nossa galera novamente. Foi muito legal quando você veio, há 2 anos atrás, trocar ideia no Mosaico, enfim. E vai rolar de novo aquele Outback depois e tal. Vamos Ô, trocar glória uma a ideia. Deus. Ari, vamos lá, vamos trocar uma ideia aqui. O pessoal está entrando, isso daqui vai ficar gravado, então a gente vai conversando aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho primeiro sobre esse, já que a gente já falou das sensualizadas aí, falar sobre o seu livro, né, o erótico sensual e sexual e sensual, né, que, enfim, Beleza. Tô até com como ele é que aqui, né? Só não dá é pra mostrar direito porque aparece ao isso, contrário, né? exatamente. Eu vou imprimir um ao contrário só pra usar no Instagram, velho. É Pra bem isso aí, burlar, tá ligado? burlar a lei aí. É. Fala um pouquinho Bom, vamos lá. como começou essa ideia, de onde veio a ideia de escrever sobre esse assunto, Tá. porque você sentiu a necessidade também enfim, de escrever sobre isso e tudo mais. Eu venho trabalhando com aquela brincadeira que era o dia de maldade, né? No Instagram, Uhum, respondendo perguntas nas sextas-feiras. E há alguns assuntos que têm se tornado muito recorrentes. Um dos uhum, assuntos, inclusive, atualmente, que está me preocupando demais é a questão do divórcio. uhum, Mano, uhum. que Tenso, né? coisa complicada. Não, eu falo assim, é que não são especulações, são casos reais, Uhum, uhum, né? E é muito complicado, velho. O tanto de uhum, coisa que não dá conserto, o tanto de coisa que às vezes não tem que dar mesmo, mas é muito ruim a gente se envolver com esse tipo de coisa, né? uhum, Mas a questão do que envolve o conceito de sexualidade das pessoas também é um assunto bem recorrente, um uhum, assunto que uhum, muita gente acabava entrando em contato, e eu vejo que haviam dúvidas de natureza. Não uhum, dúvidas uhum. a respeito das práticas, porque esse negócio de ficar também cagando regra para a vida dos outros a respeito do que pode e o que não O que pode, pode, o que não pode, né? é muito infantilizado, cara. No Uhum, final, uhum, as pessoas querem fazer dos pastores oráculos, né? uhum, Onde você uhum, fica ali sempre dizendo quais são os limites da uhum, santidade, da caminhada da uhum, pessoa. Então, eu não acredito nisso. Eu uhum, acredito muito mais dessa questão desse esforço por se encontrar uma consciência transformada, esse uhum, esforço por a gente, então, entender a vontade de Deus. E aí, uhum, então, a gente vai discernindo, né, como que a gente uhum, caminha nesse processo todo. uhum, Aí, cara, uma das coisas que talvez as pessoas mais pediam ajuda é com relação a essa questão ao consumo de pornografia. uhum, Né? Já é quase ponto pacífico, até mesmo entre pessoas que nem cristãs são, uhum, de que esse negócio é uma desgraça, de que esse uhum, negócio é igual ao vício em uhum, droga. Né? uhum, Não é uhum. fácil, Sim. não é saudável. Uhum, A galera que defende um consumo saudável de pornografia é igual quem defende consumo saudável de droga, velho. uhum, Tá uhum. Não ligado? existe, né? Literalmente, não existe, mano. Uhum, Ou a maioria esmagadora não vai conseguir viver essa realidade. Isso é papo uhum, furado, né? uhum, Então eu pensei, cara, baseado até naquilo que é o meu próprio testemunho,
porque eu também não sou isento aí dessa realidade, né? Claro. As estatísticas não são favoráveis. Eu falo para a galera que as estatísticas falam em mais de 70% dos homens terem contato, né, com o pornô, né? Aí eu falo para a galera que talvez 30% mentiu na pesquisa, né? Porque isso é algo, cara, que você não precisa procurar, isso vem em você, né? Então todo mundo vai ser afetado. A questão é em que grau. Isso é que a gente tem que entrar em discussão. E aí eu pensei, cara, o que realmente mudou na minha vida? O que realmente passou a fazer diferença? E ao invés de eu ficar contando um testemunho, eu resolvi dar os passos a respeito das reflexões que precisam ser feitas. Aí o título, inclusive, vem dessa ideia, porque eu estou defendendo uma coisa aqui perigosa, né? Eu começo abordando a ideia do erótico, mostrando que esses seres assexuados, angelicais, que as igrejas estão produzindo, não tem nada a ver com o homem de Deus, segundo a Escritura, cara. Né? A gente, quando fica só cagando regra e mutilando as pessoas no pleno exercício do que é a verdadeira sexualidade, a gente não está verdadeiramente preparando o homem e a mulher para uma relação depois a dois. Tanto que a gente viu isso historicamente, muito recente, né? De como que um monte de ministério aí que fala que trabalha essa santidade, não sei o que lá, fica fazendo com que as pessoas sejam esses seres assexuados que eu estou falando e empurra elas para o casamento. Aí o que vai acontecer? Depois estoura essas bombas para a gente administrar, esses casos de divórcio que a gente está falando, porque o homem, na verdade, não consegue ter postura de homem, e aí você fala assim, não, mas você está falando do ato sexual ou do resto? E, na verdade, as coisas estão totalmente entrelaçadas, cara. Exatamente. Né, esse exercício de sexualidade, do ser sexual, quando ele está comprometido, vai comprometendo tudo. Então a gente empurra as pessoas no casamento e depois isso gera frustrações, decepções e muitas pessoas entram em crise até na sua identidade sexual e vai para outros rumos aí, fora os divórcios, né? Então eu pensei, cara, nós precisamos trabalhar princípios mais sólidos, acho que mais amarrados naquilo que é esse homem e mulher de Deus mesmo, na Escritura. Então a minha defesa aqui, num primeiro momento, é de resgate do erótico, resgate daquilo que é o estético, porque também a nossa cultura protestante demoniza demais o estético, né? Tudo nosso que é estético é ruim, e a gente fala feio, que é feio, a gente fala que é questão da idolatria e não sei o que lá, mas não é só isso, não. Até os nossos prédios são feios, né? Já parou para pensar? Você pega um prédio de uma igreja que vai construir, o cara faz um negócio feio. Né? A gente não sabe fazer uma catedral mais, uma catedral gótica. E não valoriza mais a expressão estética da nossa fé, né? A gente está acostumado a traduzir Hillsong no culto, né? Quando a gente tem tanto uma gama de convite para produzir esteticamente, né? E a nossa fé, ela é feia, né? Não, aí você pega assim o lance do Hillsong ser lindo no contexto original e fica pobre porque a gente fica fazendo cover, né? Ao invés da gente achar nossa expressão. É isso mesmo. Então, cara, eu falei, mano, eu preciso achar isso à luz das Escrituras. E é genial porque tem muito isso, cara. Tem muito. A gente vê essa questão, inclusive do livro de Cantares, como que ele enfatiza num erótico que não se corrompe. Né? E ele não se corrompe pelo quê? Ele não se corrompe pela sensualidade. Né? A diferenciação das expressões, ela é muito interessante, porque o erótico, ele é, então, esse visual que precisa ser remido, essa aparência que precisa aprender a gente se relacionar com ela, e o que vai fazer esse contraponto para que a gente aprenda a usufruir do erótico sem cair na sensualidade. Porque o que é a sensualidade? É só aparência. A sensualidade é só a estética destituída de um conteúdo, destituída de um porquê. É por isso que a gente diz que a questão até da pornografia, ela trabalha só no campo do sensual, e ela deturpa o erótico. Ela faz aquilo que são as pessoas de verdade, os corpos de verdade, não serem mais agradáveis para nós, porque a gente ficou
se anestesiando com a mentira da pornografia. Né? E a chave para a gente conseguir remir o erótico e se libertar do sensual é esse discernimento do que é a verdadeira sexualidade. Né? E aí transcende o ato sexual. São elementos de consciência mesmo, de como que nós representamos aí visivelmente atributos do próprio Deus. Né? E aí, cara, nossa, você vai vendo que tem um tanto de coisa que às vezes a gente foi empurrando nas coxas e por conta disso que a gente está sofrendo agora. Por conta disso que a gente está com dificuldade de se relacionar como homem e como mulher. Coisas que às vezes vêm da nossa infância, da nossa educação, de traumas, de uma série de coisas. E aí, depois de fazer essa reflexão, né, sobre essas questões de natureza e sobre como a gente deveria se ater no modelo de Deus para nós, aí depois eu tento traçar uma proposta de jornada mais coerente, que às vezes as pessoas não compreendem esse lance da luta contra o pecado e o vício, porque as pessoas acham que a gente vence as lutas da nossa vida tudo de uma vez. E na verdade não é, né? Quando eu cheguei na igreja, cara, nos anos 90, né, eu me lembro que eu tinha uma dificuldade de ver o crente, assim. Que eu olhava para os crentes e achava que eu não era bom o suficiente. Porque os caras pareciam anjo, mano. Faltava só voar, tá ligado? Os caras, nossa, mano, falava certo, andava certo. Era, assim, um esforço estético. E depois eu descobri que isso era sensual. Olha que coisa engraçada, hein? Mesmo quando não envolvia sexo, exatamente, hein? Exatamente. Mas isso era sensual, porque muitas dessas pessoas foram ficando pelo caminho nos primeiros confrontos que enfrentaram. Essa aparência não sustentava uma coerência. Né? E os caras foram ficando. Agora, muitos de nós, quando chegam na experiência de fé, a gente chega em pedaços e reconhece isso, né? E aí Deus mudou sua vida do dia para a noite? Talvez em aspectos espirituais possa até ser, né? É o já, mas ainda não, né? Agora, na prática, cara, o homem que eu sou em Deus é uma construção de 2 décadas e meia. Né? Então, gradualmente, a gente vê o Espírito Santo operando em nós. E muitas coisas nós mesmos ainda não percebemos a mudança, né? As outras pessoas vão percebendo. A gente vai crescendo em fé, em entendimento, e vai sendo moldado no nosso caráter e tudo mais. Então, é processo. Agora, quando chega nas questões da sexualidade, principalmente nessa questão do pecado, a gente quer fazer mágica. A gente quer assim, não, eu vou procurar uma oração que o cara vai pôr a mão em mim, e a partir de agora a vontade que eu tenho vai sumir. Ah, mas peraí, cara, a minha vontade, no que se refere a essas questões da sexualidade, foi Deus que fez, cara. Agora, se eu estou administrando ela errado, me envolvendo com o aparente ao invés de ir na essência, então eu preciso remir essa minha sexualidade, né? E isso é processo. A gente não ficou viciado nessa porcaria em 1 segundo. A gente, no geral, a experiência de todo mundo, você vai se alimentando disso, até que um abismo vai chamando outro abismo, e depois o negócio fica complicado, e a gente acha que vai sair magicamente dali. Então a proposta de jornada é uma proposta de coerência, resolvendo um problema de cada vez, e não começando apenas com as questões práticas, com as questões do fazer, começando mais com essa construção do entendimento. Aí o resto, meu irmão, aí o resto é coragem, literalmente. Saber que às vezes é 2 passos para frente, 1 para trás, faz parte. Entendi. Cara, na minha experiência pastoral, eu tenho visto que pornografia normalmente é a porta de entrada, é tipo a maconha, é a droga de porta de entrada para uma série de outras coisas de ordem sexual que são muito mais, enfim, profundas, né? Por exemplo, de maneira geral começa na pornografia, depois é aquela prostituição branda, depois uma prostituição um pouquinho mais hardcore, e aí fim do casamento, e aí, enfim, o degringolar da vida sexual. O que você teria a dizer sobre isso e como é que você vê essa situação? Não tem nem dúvida a respeito disso aí que você está falando. Tanto que a galera às vezes não está ligado, que você fala assim, indústria pornô, movimenta não sei quantos bilhões, né? Mas se você pegar, por exemplo, quem mais fez grana, cara, fez grana sozinho, assim, um grupo que produz essa questão do pornô, a gente pega o grupo da Playboy.
que nunca trabalhou com o hardcore. Exatamente. Trabalhou sempre com o softcore, cara, com aquilo que é o mais leve, é o mais até moralmente aceito pela nossa sociedade, né? E os caras, mano, por que que eles conseguiram fazer tanta grana ao longo de tantas décadas, né? Exatamente por haver essa questão do porta de entrada. Você não vai achar um cara que consome esse hardcore e depois ele vai para Playboy e fala, não, eu vou ficar só aqui. Não acontece, cara. Não acontece. É sempre o caminho contrário, né? E isso se dá exatamente pela questão de como esse apelo sensual ele deforma as nossas percepções igual o consumo de entorpecentes mesmo. Cara, quem falar para mim que usar droga é ruim, nunca teve relação com alguém que consumiu drogas e foi sincero na sua relação com as drogas, né? Exatamente. Cara, droga deve ser maravilhoso, mano. Eu falava com os caras que usavam cocaína, o cara falava, velho, melhor que cocaína só o crack. Falou, o único problema é o custo disso. O único problema é que aquilo é uma mentira. Né? E essa mentira não se sustenta. O único jeito de você sustentar é você ir lá e falar, não, eu vou usufruir mais um pouco. Né? Uma vez eu perguntei isso numa clínica para dependente químico, cara. Eu falei pro cara, me explica o crack, velho. Eu quero entender esse negócio, né? Aí o cara falou nesses termos, ele falou assim, ó, imagina que a primeira vez é tão bom, mas tão bom, que você venderia sua alma, sua mãe, o seu filho, para tentar repetir. Mas você não vai conseguir, cara. Porque a segunda é quase. Ele falou, esse quase é uma coisa assustadora. A relação que as pessoas têm nessas construções do consumo, né, do sensual, infelizmente provocam a mesma coisa. Tanto que o cara vai chegando na conclusão, né, que o gostoso é quase, não é chegar lá. Não é chegar o gostoso, lá, né? O gostoso é o começo, nunca o final. Né? Agora, onde ele vai encontrar essa verdadeira satisfação do final, né? Nas relações reais, nas relações de verdadeira sexualidade. Né? Aí ele precisa aprender a ver o erótico de verdade, do mundo real, né? Da pessoa que ele tem compromisso. E aprender a ensinar os seus olhos a enxergar a beleza que tem ali e todo o restante. Se a gente se permitir se anestesiar com essas coisas apenas aparentes, mano, depois para voltar para trás não é fácil não, viu? É muito difícil. Bom, você é um cara que tem sido, enfim, por causa dessa literatura que você tem produzido, por causa dessas perguntas que você tem respondido na internet, você tem sido bastante procurado por isso, enfim, tem acumulado alguma experiência, até pastoral nesse sentido. E o que você... Quais são as causas que você acha que levam uma pessoa a começar o vício da pornografia? Às vezes é a própria sociedade extremamente sexualizada que a gente tem, que qualquer filme que você assiste ou qualquer coisa, que normalmente essa é a conversa que a gente ouve, né? Porque tudo é sexualizado, então acaba sendo meio que favorável para isso. O fácil acesso hoje, com 2 cliques, você chega você tem acesso à pornografia pesada, inclusive. Então, quais são as razões que você vê que fazem conduzir isso e aí acaba dando vazão, né, para esses corações idólatras e aí a coisa degringolando de uma vez? A gente fala muito, né, tá tudo erotizado ou sexualizado, mas eu gosto mais de pensar tá tudo sensualizado, né, que aí é diferente. É diferente porque o problema não é o sexual, igual a questão que você falou das séries, dos filmes, né? Fala assim, mas aparece uma nudez e tal. Cara, eu me lembro de uma experiência que eu tive quando era criança, de achar umas revistas do meu tio lá no armário, isso em 80 e nada, né? Mas isso fez muito parte, assim, até da educação que a gente recebeu na época, hein? E nem era uma educação cristã, hein, cara? Mas eram alguns valores que tinham muito peso. E eu me lembro que quando a gente achou essas revistas lá, eram as Playboys e tal, não sei o quê, pegamos e demos uma folheada, uns 4, 5 primos que estavam ali, e nós olhamos e falamos assim, isso aqui é igual minha mãe, minha irmã, minha tia, isso aqui eu vejo todo dia, velho, na própria relação que a gente tem em casa, e largamos pra lá, cara. Ninguém roubou aquilo, ninguém fez o tráfico entre os amigos e tudo mais. Então, eu acredito que, de certo modo, na nossa sociedade,
isso começou a não ter mais uma relação saudável com esse erotismo, né, por conta de que essa patologia ela acaba sendo compartilhada entre nós muito cedo. O olhar errado para a coisa começou a acontecer muito cedo. A gente não encontra mais crianças, né, que têm esse mesmo tipo de inocência, de olhar o negócio e nem se interessar, porque achar que aquilo ali é mais do mesmo, né? Isso acontece por vários fatores. Um deles, no mundo que a gente está vivendo, é a velocidade com que a velocidade e o volume com que as informações têm nos alcançado, o que está provocando nas pessoas até um certo tédio, né, uma certa angústia de sempre buscar mais de alguma coisa. Hoje você não precisa de nada, cara. Hoje você vai no Google, dependendo do que você pesquisar lá, você já vai achar mais do que deveria ver, né? Exatamente. É complicado. E outra questão é sobre como eu acho que a gente ainda trabalha com essa geração que tem esse excesso de informações, muitas coisas no que se refere à ideia de um tabu mesmo. Há muitos assuntos que a gente acaba não falando, a gente não toca. E aí fica muito complicado, cara. Porque ao invés da gente, aproveitando que tem tanta coisa, tanta informação, a gente rasgar o verbo mesmo, né, para poder trazer luz sobre todas as coisas, nós estamos hoje na igreja com um discurso que não difere de absolutamente nada daquilo que era há 30 anos atrás. Né? Então o pessoal está sendo bombardeado com informações, com imagens, com conceitos deturpados, e o discurso no que se refere principalmente à educação das crianças e à fé dentro da igreja, mano, eu não vi sombra de variação. Hoje, quando você fala assim, tem um ministério que trabalha com sexualidade, tem ministérios bons, mas eles ainda são minoria e ainda são exceção. A maioria hoje do que está sendo dado, cara, é esses negócios de escolher esperar e tudo mais, e que não é que é ruim, mas é só comportamental, né? Tem muita, a ideia é boa por trás da coisa, né? Ela só não é sustentável para a maioria, e para quem já teve contato com um negócio assim que já está deturpado, a percepção, a noção, as sensações já foram ali anestesiadas para a realidade, mano, essas coisas são completamente ineficientes. Não vão dar certo, não vão funcionar. A gente está nivelando as pessoas por um nível de depravação que não dá para ser massificado. Cada pessoa tem uma experiência individual com isso daí. Então eu acho que a gente está pregando pouco sobre isso ainda, né? E nós não estamos criando nas comunidades, aí vale tanto para a igreja quanto eu falo nos grupos educacionais, né? Nós não estamos criando ambientes onde as pessoas possam falar rasgado sobre as suas crises, sobre as suas dúvidas. Isso ainda é tabu, cara. Tanto que eu acho absurdo o tanto de confissão que a gente recebe. Era isso que eu queria atacar um pouquinho nesse nosso bate-papo. Por que eu estou te perguntando isso? Porque essa é uma crítica muito veemente que você tem feito, não somente nas suas redes sociais, mas também um pouquinho nesse seu livro, porque eu estou me preparando para pregar sobre isso na Urbana. E o teu livro, obviamente, foi um dos livros que eu peguei para dar uma folheada, para dar uma olhada, para ver como é que a gente está. E a sensação que eu tive é que a gente tem um discurso bastante enlatado, muitas vezes, de falar, sexualidade, o homem é um ser sexual, não sei o quê, barará, somos seres sexuais, etc. Mas parece que a gente não está chegando onde pega realmente para as pessoas. Parece que a gente espera dar uma bucha no casamento de alguém dentro da igreja para a gente começar a falar do negócio propriamente dito, sobre a prática sexual mesmo, falar de uma maneira direta, bíblica, dar respostas diretas para perguntas diretas, entendeu? Eu queria ver como é que você, na prática, tem lidado com esses dramas e tem lidado com isso, porque me parece que você é um cara que é bem direto assim, na tua vida pastoral, aí na tua igreja, no manifesto. Como é que você lida? Enquanto você se prepara para responder, é só explicar para o pessoal. Eu desliguei aqui os comentários, gente, mas daqui a pouquinho eu vou abrir para a gente responder umas perguntas, tá? Eu só desliguei para o pessoal conseguir enxergar a cara de todo mundo, mas daqui a pouquinho a gente volta para responder umas perguntas, tá? Então aguenta aí. Vai lá, Ari.
Tá, essas questões de como que a gente aborda isso, eu acredito que a igreja ela tem a grande proposta de ser, através da comunhão, o ambiente onde a gente vai buscando junto esse conferir uns com os outros, à luz da palavra de Deus, o que cabe e o que não cabe. Por isso que eu nunca acreditei nesses manuais que ficam, o limite do que pode fazer é isso, manual de namoro, manual de não sei o que lá. Porque sempre empobrece. A gente sempre vai pegar aquilo que é o padrão do deturpado, o padrão do depravado, e vai falar assim, se eu trabalhar com esse sujeito, eu gero então um padrão que qualquer um pode seguir. Só que aí o cara que consegue ter mais centro, consegue ser mais equilibrado no exercício da sua sexualidade, ele está sendo mutilado por viver no padrão do depravado. O depravado vai ter que cortar um monte de liberdades que ele poderia ter mesmo. Ele tem que discernir, à luz das escrituras, quais são os seus limites individuais, traçar regras para si e viver nessas regras. Só que ele não pode virar por irmão do lado e dizer assim, não, você não pode assistir Game of Thrones porque eu não posso. Né? Porque lá tem umas cenas e tal. Você não pode, agora eu não tenho nada a ver com isso, cara. Eu não vou, obviamente, fazer nada, viver nada, te estimular nada que te faz tropeçar. Né? Mas às vezes eu não tenho essa dificuldade. A gente fez um trabalho de evangelismo na época, muitos anos atrás, quando não tinha ninguém fazendo, né? Era coisas da parada gay, trabalhar com prostituição e tudo mais. E teve irmãos entre nós que viraram e falaram assim, eu não posso ir, cara. Eu tenho uma séria dificuldade, para mim não dá. E a gente olha e fala assim, cara, é isso, velho. Eu prefiro que você seja honesto e fala, pra mim é muito, entendeu? Do que você vá lá correr riscos. Mas alguém tinha que ir, cara. Não tinha como. Sim, exatamente. Então a gente foi peneirando no grupo esse tipo de perfil. Então eu acredito que, principalmente na igreja, nós precisamos entender que a proposta de comunhão não é nós ser amigo nas coisas fáceis só, cara. Não é a gente ficar juntando só para celebrar as coisas em que a gente se diverte. Porque às vezes tem gente que está achando que é isso. Na verdade, era para a gente criar ambientes seguros, onde a gente pudesse trazer essas nossas angústias. Então, homens validando uns aos outros naquilo que são as coisas corretas, as coisas que glorificam, que edificam, as coisas que têm a ver com essa nossa natureza. E aí a gente vai se pressionando a ser coerente. A gente vai se pressionando. E outra, a gente poder abrir o nosso coração. Né? E aí um vai dizer, olha, a nossa fé comporta estas práticas, mas isso não é para mim. Agora o outro vai virar e vai falar, não, mas para mim não tem problema nenhum, então tá tudo certo, nós andamos juntos. A gente vai escorando uns aos outros ali, trilhando essa jornada. No final das contas, cara, eu não vejo essa realidade na nossa caminhada. Uma das coisas que mais me assusta é você ver homens e mulheres que se juntam para falar mal do cônjuge, por exemplo. É uma coisa que se tornou muito comum, né? A gente começa assim, não... Né? Não, a mulher é desse jeito. Aí quando os homens juntam, fica só comparando as bizarrices que eles veem na sua mulher. Ao invés deles assumirem esse papel de verdadeira sexualidade, de falar assim, não, eu vou ser o homem que essa mulher precisa, cara. Eu quero ser Cristo, né, para essa mulher que, no caso, é como Cristo sendo para a igreja. Eu vou fazer ela ser o que ela tem que ser, tudo aquilo que Deus quer que ela seja. Né? E esse papel de protagonismo não é um papel reativo, né? Como infelizmente a gente tem visto. E agora, será que nós fazemos isso na vida da igreja? Nós estimulamos as pessoas a trazerem as suas crises? No geral, acho que você não vai discordar de mim nisso. Quando o cara vem te procurar para falar de crises na sexualidade, ele não está no começo da crise. Ele já está no abismo do abismo, cara. O pastor é igual o marido traído, sempre o último a saber das coisas. Então, quando chegou, já bateu na mãe, já explodiu a casa, já... Entendeu? O cara não vem falar, não, eu tô com um problema porque, sei lá, uma mina veio trocar ideia comigo e eu senti umas coisas que eu não devia, velho. Não, quando ele vem, ele já cometeu adultério e já tá há anos naquilo lá. Já não tem conserto. Ele vem contar que a esposa dele já descobriu. Aí eu vou fazer o quê, mano? E falar, não, veja bem, Jesus ajuda, né?
Cara, deixa eu entrar um pouquinho mais aqui nesse assunto, porque daqui a pouco eu ainda quero ter tempo de você falar um pouquinho sobre o outro livro que você lançou, Tá. sobre o tipo de homem que você deveria ser. O outro até é uma progressão, né, cara? Eu foquei depois em outros elementos que vão além da questão do erótico, né? Mas é uma progressão principalmente focada na questão dos homens, né? Embora as mulheres também estão lendo, porque as mulheres estão falando assim, cara, eu não sabia o que era um homem. Não sabia, né, cara? Top 3 de crises, ou não crises, mas de coisas que você... Não sei se você tem a prática de fazer aconselhamento pré-nupcial antes de casar alguém, mas qual que é o teu top 3 de situações que você precisa lidar num aconselhamento pré-nupcial, especialmente quando você está instruindo um casal que está chegando já no casamento? Quais são as 3 principais áreas que você tem que lidar aí na tua vida, na tua experiência pastoral? Tá, vamos lá. Eu acredito que boa parte das pessoas que tiveram dificuldade em disciplinar a si mesmo para se manter ali dentro de um padrão bíblico antes do casamento, vai ter dificuldade de se manter depois. Essa é uma das questões que a gente mais tem que esclarecer para a galera. E é por isso que eu falo que o jeito que muitos ministérios trabalham, fica empurrando a galera para o casamento para tentar resolver crise de pornografia, de identidade sexual e tudo mais, é um tiro no pé. Isso não se resolve, essas coisas pioram dentro do casamento. Exatamente. E tudo aquilo que você não conseguia resolver agora no indivíduo, você vai ter 2 indivíduos para resolver. E eles são sofrem. 2 pecadores juntos, né? 2, eles ferem um ao outro com as suas práticas. Então isso é uma questão muito séria que eu diria que talvez é a mais recorrente, né? E detalhe, as pessoas não compreendem que essa crise na sua identidade, ela precisa ser resolvida antes, cara. Não dá para... Ou então entrar consciente, falar, eu estou abraçando é um BO mesmo, né? A segunda situação, eu diria que é a ilusão que as pessoas têm de que elas vão entrar num relacionamento para mudar o outro. Isso aí é o praxe, cara. Talvez os homens até tenham pouca expectativa, né? Os homens querem que as mulheres nunca mudem e elas mudam, né? Agora, as mulheres, o tanto de mulher que eu vejo que casa com um cara preguiçoso, vagabundo, um cara que não consegue honrar as palavras em nada. Aí eu não sei como é que esse povo namorou, velho. Ou talvez namoro hoje seja um pouco diferente daquilo que eu acho que deveria ser. Ao invés das pessoas maximizarem as diferenças no namoro, para ver se vai ou racha mesmo. Sabe? Aí depois que você sabe tudo sobre a outra pessoa, você fala assim, não, eu vou casar com essa íngua, mas ela vai ser minha íngua. É meu problema a partir de agora. Não. Parece que a gente fica contemporizando todas as dificuldades, fica todo mundo fazendo um esforço para sustentar uma relação que tem tudo para dar errado, e aí casa. E isso é algo que precisa ser melhor trabalhado. Eu acho que tem gente que tá precisando namorar melhor. Pô, eu vi gente, cara, olha os testemunhos desgraçados, né? Falando assim, não, eu tô descobrindo agora que minha esposa não quer ter filho. Aí eu falei assim, tá, beleza, é ruim, né, mano, mas quando vocês decidiram isso? Não, nós nunca conversamos sobre. Aí agora eu tô casado há 2 anos, e aí ela falou que ela nunca quis ter. Falei, vocês nunca namoraram, não, velho? Você namorou quantos anos? Eu namorei 3 anos. Falei, não, vocês não namoraram, velho. Não é possível. Vocês nunca falaram sobre isso? Nunca falaram sobre família? Tal? Não. Falei, o que vocês faziam? Tentava não transar. Falei, mano, isso não é namoro, velho. Então eu acho que esse é o segundo ponto aí, né? E o terceiro é a relação de cada uma das partes com a família. Isso é uma das coisas que eu acho que é muito sério e que precisa estar bem resolvida. Porque a pessoa que tem uma relação infantilizada com a família, ou patológica em algum outro nível, porque do mesmo jeito que é ruim, o filho que ele sai de casa, mas ele ainda está lá, ele ainda é o filhinho da mamãe, também é ruim quando o filho vira o pai dos seus pais. E aí depois ele vai para um relacionamento em que o negócio acaba estourando, cara. Porque a outra pessoa não tem nada a ver com isso, né, cara? Ela não casou com a família,
né? A gente fala que casa, mas na verdade é na responsabilidade pelo todo, né? Mas é muito difícil isso. E hoje, muitos casos de divórcio têm acontecido por conta disso. Né? De homens e mulheres, né? Que parece que foram educados para serem filhos, mas não foram educados para serem marido, para ser esposa, para serem pais. Exatamente. Aí, meus irmãos, cai para dentro de um relacionamento, boa sorte. Boa sorte. Como é que você lida com essa infantilidade evangélica de que muitas vezes os casais esperam que você, como pastor, diga o que eles têm que fazer ou não, especialmente na vida sexual? Porque a minha experiência, a minha igreja, você sabe, ela é bem jovem, você já esteve aqui com a gente, então ela é bem jovem. Ano passado eu fiz 13 casamentos em um ano. É gente casando à torta e direito. Um dos ministérios mais aguçados que eu e Isabela temos é esse ministério de preparar jovens para o casamento, etc. E é impressionante que, assim, de cada 10 casais que a gente casa, 10 ficam surpresos quando eles chegam para mim e falam assim, pastor, e aí, o que a gente vai poder fazer depois de casado? Aí eu viro e falo assim, ué, vocês que vão definir o que vocês vão fazer depois de casar. Na cama de vocês é problema de vocês. O que a palavra de Deus ensina é que o puro tem que ser, o leito tem que ser puro e sem mácula. E ser puro e sem mácula é aquela ideia de que você não se sente abusado com uma prática sexual, você não se sente ofendido. O leito puro e sem mácula é o leito onde não há prática sexual que ofende e é abusiva. O que vai acontecer entre quatro paredes é problema de vocês. Aí eles abrem aquele olho assim, desse tamanho, porque papai não conversou com eles, mamãe não conversou com eles, a titio da igreja não conversou com eles, o pastor não conversou com eles. Aí eles ficam, e agora? O que a gente vai fazer? Como é que você lida com essa infantilização que muitas vezes os casais esperam que o pastor fale, não, você não, sexo anal pode, sexo anal não pode. Preliminar no sexo oral tem que ser assim, tem que ser assado. Pode ir no sex shop e não pode. Isso, aquilo. Pode ver filme pornô enquanto está tendo a relação sexual, não pode. E aí eles ficam esperando que a gente diga isso. Como é que você lida com isso? Mano, é muito ruim. Mas esse não é nem o problema. Esse é o sintoma de um problema geracional que a gente está lidando, né? Dessa terceirização da responsabilidade de se fazer reflexão. E é zoado, né, cara? Porque a gente está lidando aparentemente com pessoas, acho que tanto no perfil de vocês quanto no nosso aqui, com pessoas que estão buscando uma experiência com a igreja que já é fora dos padrões, que já é uma quebra de paradigma, né? Mas tá vendo como às vezes é só estético? As pessoas estão colando com a gente e estão achando que o que você tem de mais legal é o seu auditório. É o fato de você ter um lugar diferenciado, cara. Eles não estão prestando atenção que a essência da proposta é que faz com que você tenha um perfil estético na igreja diferente. Você não começou pelo lugar, necessariamente. Você começou pela ideia. Que tipo de evangelho nós cremos? Então, essa é a crise que a gente está vivendo. Porque não é só buscar regras no que se refere a esse exercício da sexualidade. É em todas as coisas, cara. É em todas as coisas. Cadê as pessoas que estão chamando a responsabilidade e falando, o que é meu problema nisso aqui? Na vida da igreja, na comunhão, no trabalho. Cara, no trabalho tá desse jeito. Hoje, eu tô me assustando com o número de pessoas que acreditam que ter um bom trabalho é o cara trabalhar para uma grande corporação no sentido dele estar num lugar onde ele tem lá um bom chefe, ele tem um monte de coisa para fazer, tal. É aquela ilusão do Google, cara. Vou trabalhar no Google porque no Google é assim. Mas ele não está percebendo que aquilo lá é um grande playground, cara. E o papai, né, tá lá cuidando dele, deixa ele brincar desde que ele produza o que ele tem que produzir. E a gente não tá mais valorizando um ambiente de trabalho que tem cara de trabalho, velho. Eu não tô dizendo que é ruim aquilo lá. Exato, mas o pessoal não tá entendendo que estão vendendo uma ideia ali, né? E essa ideia é muito complicada, ela é muito delicada, porque isso traduz meio que a crise de uma geração, da gente estar infantilizado em todo o senso de responsabilidade, não só com relação a isso. Então eu acho que às vezes nós precisamos radicalizar mais na nossa experiência como igreja, sabe? A gente tem que jogar mais a bomba nas pessoas mesmo, tem que fazer os relacionamentos. Com o negócio, né? Mas talvez incentivar a crise da reflexão antes do problema vir, né?
Sim. Porque quando o problema veio, aí o cara já fica reativo. Né? A gente precisa instigar as pessoas a pensarem mais, né? A terem mais dúvidas. Eu tô adorando alguns aspectos dessa pandemia, cara, por conta de algumas crises que a gente vai vendo. Eu falei em várias lives sobre isso, uma coisa muito legal. Eu tenho um cara que chega atrasado toda vez no nosso culto, ele chega atrasado na live também, velho. Entendi. E tem um cara que não vai ao culto com frequência, ele também não assiste a live. O vagabundo trancado em casa, eu mando mensagem, velho, pra cobrar. E ele não consegue, velho. Então você tá vendo como é que o problema dele não é alguém dizendo o que ele tem que fazer. O problema dele é ele assumir a responsabilidade sobre o quanto isso é importante ou não. Então vai embora. Né? Vai cuidar da vida, né? Então eu acho que a gente pode radicalizar mais ainda em levar as pessoas a essa experiência de confronto. Eu acho que isso é necessário. Tá certo. Estamos muito na mesma página, Arizão. Cara, fala aí em 5 minutos aí a proposta do tipo de homem que você deveria ser, que é o teu Tá aqui livro. também, né? O outro livrinho de trás para frente isso, aqui que eu tenho. De trás para frente. Depois você diz aí como é que o pessoal pode comprar esse livro, como é que ele pode... Tá, beleza. Ambos os livros estão lá no site saldaterra.org. Né? Quem não tiver cartão de crédito, essas coisas, pode mandar mensagem para mim no Instagram mesmo, que eu respondo, passo um outro jeito aí de adquirir. Esse material aqui eu acabei fazendo ele esse ano agora, né? Foi lançado em março, bem na hora que começou a pandemia, eu tava desesperado, velho. Falei, mano, chegando aqui é tanto de caixa de livro, e agora? Como é que eu vou pagar as contas, né? Foi exatamente o oposto do que eu esperava. Vendendo muito, cara, porque a galera falando, cara, que tema oportuno para os dias que a gente está vivendo, né? É importante demais. Me assusta o como que tá na moda agora esse negócio de masculinidade, né? As barbearias voltaram, todo mundo tem que ter barba e todo mundo cuidado. Só que você vai nas barbearias, mano, tá parecendo um salão de mulher para homem, né? Beleza, né? Não, eu vejo uns homens fazendo sobrancelha e tal, não tem nada contra, mano, mas desculpa, velho, não é minha praia. Aí eu comecei a perceber que há muitas coisas nesse ser homem que estão comprometidas demais, né? Eu falei desses casamentos e tudo mais, cara, boa parte dos casamentos que tem dado pipoco aqui na igreja é por conta de falta de postura do homem com relação ao trabalho, à família, à educação dos filhos e tudo mais. Aí eu pensei... ser homem, né? Nem sabe como é ser homem, isso é que é curioso, cara. Aí eu pensei, mano, vou escrever um material específico, né? E pensei, vamos ver o que vai dar, né? Aí à medida que eu fui rascunhando isso aí, falei, cara, que coisa legal. E a ideia é trazer uma referência bíblica, principalmente na pessoa de Jesus. A gente mostrar que Jesus é homem, cara, e não é à toa. Isso traduz uma responsabilidade espiritual. Porque tem gente que acha que Jesus ter nascido homem foi uma coincidência biológica, né? Eu já ouvi gente falando, cara, não, porque se Jesus nascesse hoje, como ele seria? Falei, velho, ele era perfeito, velho. Ele era aquilo que ele era, ele não seria diferente. E às vezes tem gente que tá achando que é. Né? Tem gente que tá achando que aquilo que são os atributos de Deus que foram colocados em mim e em você, que tem alguma coisa errada, que Deus errou em alguma coisa com cada um de nós. Isso é uma bobagem, cara. Nós precisamos discernir o porquê Deus nos fez como fez, né? Aí a gente encontra essa verdadeira natureza, isso muda a nossa relação com o mundo. Na boa, cara, eu não queria para fazer um projeto assim, vamos plantar uma igreja, tal, não sei o quê. Eu falo pros caras, mano, se você me arrumar uns pastores, é bom, é bênção. Se você me arrumar uns obreiros, assim, uns caras mais de trabalhar, é bom, mano. Mas para resolver o problema mesmo, me arruma uns homens, que o resto eu ensino. Homem, né? Macho, porque não adianta você arrumar uns caras cheios de conhecimento teológico ou de conhecimento missiológico, se os caras não for homem, no sentido de, na hora que vê um BO, falar, isso é problema meu. Bíblia nós ensina, cara. Bíblia nós ensina, mano. É isso aí, é isso aí. Pregar essas coisas, fazer missão, nós ensina, cara. Isso aí não tem estresse. Agora, ser homem é difícil. Porque isso é uma jornada, isso é algo que
o cara tem que olhar e falar assim, é para isso que eu nasci, e caminhar nessa direção. Cara, estou muito na mesma página que você também. Eu tenho dó dessas meninas hoje que são solteiras e que estão procurando alguém para casar, um homem para casar. Porque achar homem, nos padrões bíblicos hoje é, enfim, é uma coisa que é um bicho em extinção, né? Agora, garoto que tem barba e joga videogame o dia inteiro, tem um monte aí. Então, mas enfim, eu queria responder aqui algumas perguntas, quer dizer, dá para você responder, porque você é o tema aqui da vez, Ari, mas enfim, chegou uma pergunta aqui que eu achei bem interessante, que é sobre se é certo mulher ganhar mais do que homem. E ele ainda diz, é o Mauro Júnior oficial, ele diz assim, mulher, é certo mulher ganhar mais do que homem? Isso mexe com o bril, diz ele. Cara, eu acho que isso é uma bobagem, assim, que foi construída, né? Porque, cara, ser o provedor é muito mais uma consciência e uma atitude do que propriamente dinheiro. A galera não tá entendendo, às vezes, as coisas, né? E eu vejo muitos homens nessa crise, muita gente vem conversar, sabe? Cara, na verdade, esse lance do ser o cabeça, de ser o responsável, é entender que nós somos chamados para ser o provedor de um ambiente, cara. Nós somos responsáveis por ser o provedores de uma filosofia, de uma ideia. Agora, os recursos, eu diria que até pouco importam, honestamente. Né? Então, patologias que a gente vê, casais que têm o meu dinheiro e o seu dinheiro, aí eu fico, cara, e ser o provedor, eu sou o provedor de quê? Isso é uma coisa que a galera não para pensar. Eu sou o provedor da segurança, da estabilidade emocional, né? O provedor no sentido de poder administrar junto, né? Mas sendo responsável, dizendo o problema é nosso. Porque também a galera acha que é só administrar o que tem. E administrar o que não tem? Que muitas vezes é onde o homem é mais necessário. Né? Enquanto tem dinheiro, ainda glória a Deus que tua mulher está trazendo mais dinheiro que você para as finanças, né? Agora, e quando tiver tudo errado? Aí a gente vai ver o que é esse negócio do seu cabeça mesmo. Que eu falo pra galera, um homem, mano, ele leva a mulher para debaixo da ponte e ela vai feliz ainda. Ela vai com ele. Ela vai e fala assim, não, se ele falou que é isso que nós vamos fazer, nós vamos fazer. E não é ele tomar decisão sozinho, não essa visão que a galera acaba tomando no processo. Eu falo que a lógica da submissão bíblica é igual a submissão de Jesus ao Pai. Eles comungam da mesma natureza, né? Jesus não tem estresse nenhum. Ele olha para a vontade do Pai e fala, não, a vontade do Pai é boa. Ele não tem dúvida disso. Aí ele se submete. Exatamente, né? Exatamente. Eu lembro que eu postei, não faz muito tempo, alguém me perguntou alguma coisa também aqui no Instagram, eu postei, eu falei, olha, se for algum problema, eu tenho um problema, porque a minha esposa é médica e eu sou pastor e professor de teologia, tire suas próprias conclusões. E, cara, choveu mensagem para mim, dizendo, e aí, como é que você lida com isso? Não sei o que. Eu falei, cara, normal, continuo sendo o líder da minha casa, continuo sendo o provedor para minha família. E alguns meses, não são todos os meses, óbvio que a minha esposa ela se dedica em outras coisas, mas quando ela às vezes trabalha pra caramba e faz muito plantão, cara, ela tira mais grana do que eu. E aí? Ah, não, isso me ofende. Não, cara, porque, de novo, a masculinidade não diz respeito a tamanho do contra-cheque, né? Diz respeito a Com certeza. Cara, não, essa outra pergunta aqui é boa. A mulher deve saber o quanto o homem ganha e ter a senha do cartão de crédito? Eu vou falar real pra vocês, gente. A minha esposa não pode. E sabe por que ela não pode? Porque a minha renda também, a maior parte, hoje eu diria que 2/3 vem de oferta. Né? Então é assim, né? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Quando ela vê as contas chegar, ela não pode ver. Entendi. Né? Porque é isso. Ela já conscientemente olhou em algumas situações e falou assim: eu não durmo se eu souber o quanto que a gente tem de conta para pagar. Entendi. Né? Então você está protegendo ela, né? Mas ela entendeu isso e falou: não dá. Né? Ela também fala: não gosta de administrar cartão, é um negócio complicado, então eu tenho cartão. Ela precisa fazer compra, nós vamos lá e fazemos, não tem problema. Mas é algo que a gente vai fazendo junto.
Mas vocês entendem como que isso não serve de regra? Eu já vi famílias, eu já vi pessoas na minha comunidade em que o cara tinha dificuldade de administração, velho. E a mulher do cara era contadora. Sou eu. A minha mulher que assina o cheque, filho. Não, e a mulher do cara, a mulher do cara trabalha no escritório de contabilidade. Pensa numa pessoa regrada. O cara, mano, até casar ainda foi capengando nas questões. Aí, literalmente, então eles tomam as decisões juntos, o cara consegue fornecer esse ambiente de estabilidade, com certeza, para essa mulher. Mas na administração dos números, não pode ser ele. Porque não funciona. É igualzinho na minha casa, é exatamente assim. A minha mulher, ela sabe o número 0, assim, ela manda para mim uma mensagem no WhatsApp, às vezes fala, amor, ó, tá faltando isso, 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 como é que a gente vai fazer? Então, porque é ela que controla esse negócio, que se eu tiver que cuidar disso, eu tô ferrado. Eu não cuido na minha igreja, eu não cuido na minha casa, números e dinheiro. Eu lembro que teve uma época que a Isabela ficou angustiada comigo, porque ela chegou para mim e falou assim, amor, quanto é que você ganha? Eu falei, não sei. O seminário me paga todo mês, a igreja me paga todo mês, cai lá na minha conta e eu vou vivendo. Ela ficou assim, meu Deus, como assim? Você não sabe quanto você ganha? Eu falei, eu não sei não. E aí ela que botou ordem na casa, entendeu? E eu mas um pouco menor do que como homem, porque a minha mulher, ela administra as finanças da casa, entendeu? A minha administração aqui é muito certinha, sabe, cara? Mas é porque eu vivo de oferta, cara. E não tem como. Por exemplo, quando eu chego no lugar e falo qual é a sua renda, eu rio. Eu falo, se você quiser ver uns extratos bancários, você vai ver que tem dia que é pão com mortadela e tem dia que é restaurante. Mas isso oscila. Eu não sei quanto eu ganho, literalmente. Né? Mas, por exemplo, para eu conseguir viver desse jeito, eu não posso gastar em crédito. Porque eu não sei quanto entra mês que vem. Exatamente. Eu preciso sempre administrar a partir daquilo que eu já recebi. Então é diferente, né? Mas, velho, são as crises bestas, né? Que a gente vai vendo que a galera enfrenta aí. É isso aí. Chegou uma pergunta aqui no Coisa, diz assim, os pastores ou líderes são capacitados ou preparados para lidar com esse assunto? Quando essa pergunta chegou, a gente estava falando sobre sexualidade. Deixa eu mostrar aqui para o pessoal que chegou aqui. Tem que clicar para aparecer. Aí, ó. Pastores ou líderes estão capacitados ou preparados para lidar com esse assunto? Eu acho que a maioria não. Né? Eu acho que a maioria não. Mas uma coisa que eu não entendo também, né? Por que a gente não encara os problemas de frente e fala assim, não sei, mas eu vou buscar e eu trago alguma coisa. É uma coisa tão básica, né? Porque não tem nada errado a gente reconhecer que não sabe de um tanto de coisa. Das coisas que mais me irrita no dia de maldade é algumas perguntas sobre aquelas escatologias que fica fazendo remix do Antigo Testamento lá no livro de Daniel com o Apocalipse, cara. Não, eu tenho minhas opiniões formadas sobre um monte de coisa, né? Só que tem um tanto de coisa que os caras me perguntam, eu falo assim, mano, nunca pensei sobre isso e agora não estou com tempo. Então os caras acham que é demérito, eu falo, não sei. Mano, tem um tanto de coisa que eu não sei, cara. E tem algumas coisas que eu nem quero saber, né? Agora, algumas coisas, quando são relevantes, o dia que alguém traz uma pergunta que eu falo, nossa, cara, que pergunta relevante para você e vai ser para mim. Eu vou pesquisar, depois eu te falo. É isso aí. Então, acho que a gente tinha que fazer mais isso. Saber dizer não é uma coisa importante para o Ministério Pastoral, né? É uma coisa com certeza. A gente não é oráculo, sei, mano. Não sei, eu nunca vi isso. Não sei como lidar com isso. É bem importante. O Hugo diz assim, mas independente de quem administra as finanças da casa, ambos devem saber lidar com o dinheiro. Então, Hugo, eu não sei, eu acho que você deve ter entrado mais tarde aí. Eu não sei lidar com dinheiro, irmão. Por isso que é minha mulher que cuida. Então, eu não sei. Não, mas saber lidar talvez é isso. Você sabe lidar de um jeito, ela de outro. Então, cada um assume a responsabilidade proporcional ao quanto sabe lidar. É bem isso aí. Eu acho que você respondeu melhor do que eu. É uma angústia, né? Que não tem jeito. Tem até uma angústia, enfim, na vida dos casais e das famílias, que desse negócio da administração financeira. Eu confesso para você que no início eu era bem encanado com isso. Ô, velho, você tá ligado que o texto de Provérbios lá que fala da mulher virtuosa, a impressão que dá é que quem empreende todas as coisas, está cuidando do dinheiro, é a mulher lá. É verdade. E o homem, ele tá fazendo o quê? Isso é que é legal. Ele tá lá na entrada da cidade, junto com os outros homens,
pensando em conselho nas coisas da cidade, mano. Ou seja, tá vendo? Ó, essa mulher tá provendo condições, assumindo um monte de responsabilidade ali, segundo a competência dela, e o homem tá fazendo o quê? Pensando coisas maiores, velho. Pensando outras coisas, porque é a responsabilidade dele ali, né? Eram os anciãos que pensavam todas as coisas. E é interessante é que, por causa dela, ele é honrado, né, no texto, né? Lógico. Ele é honrado por causa dela. E ele só tem lugar na roda entre os sábios da cidade porque é por causa da mulher, como ela é em casa, entendeu? Então, tem a ver com o que Timóteo falou, né? Se ele não souber governar bem a sua própria casa, como ele vai governar a casa de Deus, né? Então, é que a gente vê o conceito de governo de uma maneira muito zoada. A gente esquece lá do Jesus falando que o maior entre nós é o que serve. Então, o meu serviço convence todo mundo de que aquilo que a gente está caminhando junto é o melhor. Essa é que é a crise, né? A gente acha que governo é decreto, né? Eu venho e falo o que vai ser, onde vai gastar o dinheiro. É o que mando, já disse Bolsonaro, a caneta é minha. Só tem o Congresso e o STF nas costas. É isso aí. Mano, última pergunta e aí a gente vai encerrar, até porque tá acabando já o tempo aqui. Tem um comentário aqui Vana Leandro. Ela diz assim: se o homem não sabe lidar com grana e tem humildade para reconhecer, sem problemas. Dureza é quando o cara é péssimo administrador e não admite. O que você tem a dizer sobre isso? É verdade. Infelizmente tem muita gente desse jeito. Tem muita gente que às vezes é ruim num tanto de coisa, cara. Na gestão do relacionamento, do trabalho e tudo mais, e não admite. Mais uma vez eu recorro à ideia que eu falei lá da igreja, onde a gente cria ambientes, onde a gente pode rasgar e tudo mais. Cara, a gente precisava de um ambiente onde a gente pudesse confrontar mais uns aos outros como homens. Sabe, de virar e falar assim, velho, o jeito que você trata tua mulher tá errado, mano. E aí nós quebra o pau, que não rola na brita, se necessário. Sabe? Ou então assim, velho, você tá fazendo isso e isso tá errado. Ou você tá tratando seu filho desse jeito, isso tá errado. Parece que a gente não tem ambiente. E eu acredito que pastor não tem autoridade para fazer isso. Exatamente. Mas irmão tem. Então a gente se chama como irmão, mas não se trata como se fosse. Então eu acho que a gente deveria tensionar ainda mais as relações, bater de frente mesmo, porque aí a gente consegue progredir no que é esse entendimento que deveria existir em todos nós. Exatamente. Mano, tá fechando o tempo aqui, 1 minuto e meio para acabar a live. Eu vou postar aqui o link do Sal da Terra para o pessoal saber onde encontrar o seu livro, encontrar o seu material. Beleza. Saldaterra.org. Saldaterra.org. Vão lá, comprem. Além de abençoar o ministério desse irmão querido, você vai adquirir um conteúdo excelente para a sua vida espiritual, para sua caminhada com Deus. Ari, eu tô sem palavras para te agradecer. Eu sei que você é um cara, mano, super corrido. E ter doado pra gente 1 hora do seu tempo, enfim, foi uma alegria, foi um prazer, isso nos abençoou demais. Enfim, tô deixando aqui esse minuto final para você dar uma palavra para essa galera aí e a gente vai fechar. Valeu, tamo junto, viu, mano? Obrigado aí pela consideração. Assim que der certo aí também liberar essas agendas, tudo, vamos fazer uns corre, passar por aí, eu dou um grito, eu aviso pra gente fazer alguma coisa. Você vai vir com Benção. E pra galera aí, gente, ânimo, viu, gente? Ânimo. Às vezes a gente pode, essa quarentena toda aí, a galera, e tal, que aí não tem culto. Vou falar um negócio. Deus abalou todas as coisas pra gente ver o que é o inabalável mesmo. Eu tô animado, tô cheio de projetos, tô animado com os irmãos que querem estar junto, a gente tá conseguindo estar junto independente de qualquer coisa, tá? E com relação a essas questões aí do ser homem, da nossa sexualidade, você acha que seu caso, achar que seu caso tá perdido, tá não. Tamo junto, todos no mesmo barco. Um abraço. Valeu, mano. Deus abençoe você. Um abração. Até mais. Valeu.